Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor a todos. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e Pai eterno, meu Pai celeste, toda honra e glória seja dada ao teu santo nome, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por mais uma oportunidade, meu Senhor, pela semana que passou, por tudo que tu fizeste por nós, por tudo que tu permitiste, pelo privilégio, meu Senhor, de estarmos aqui e vamos escutar a tua palavra, meu Senhor. Meu Pai celeste, aceita, meu Senhor, os nossos louvores, aceita, meu Senhor, a nossa adoração. Te peço por cada vida que está aqui presente, meu Senhor, por cada vida que irá vir. Meu Pai, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser falada, a tua palavra ela vai ser cantada. Meu Deus, eu te peço por cada vida, meu Senhor, que tu possa transformar cada coração que está aqui presente. Meu Santo Deus, aceita o nosso culto, que seja para honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, aleluias e amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 20. Está escrito uma parábola linda que Jesus falou para nos ensinar. A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam só uma hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nesse capítulo 20, nós vemos que o Senhor está explicando, e essa parábola começa com o porquê. Por quê? Né? Porque a explicação dessa parábola está no capítulo 19. No capítulo 19, nós vemos a história de um jovem rico que chegou diante de Jesus e disse assim: O que farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus disse: Guarda os mandamentos. E ele falou: Quais? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele disse assim: Mas tudo isso eu tenho feito, o que me falta? Jesus olhou para ele e disse assim: Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem saiu triste, porque era muito rico. Não há problema nenhum aqui em ter riquezas, né? Nós vemos a história de Jó, era o homem mais rico do Oriente, um homem abençoado por Deus. Abraão era rico, Isaac era muito rico, porque ele falou para Jesus: o que é que me falta? Aí Jesus falou: porque tu ama o dinheiro. Porque ninguém pode servir a Deus e a Mamon.
ou serve a um ou serve a outro. O Senhor, ele nunca chamou Satanás de Senhor e nem nunca chamou Herodes de Senhor, mas chamou Mamon de Senhor, que é o Deus do dinheiro, né? E esse jovem, ele tinha um coração preso ao dinheiro. E com isso, Jesus falou e disse assim, disse Jesus aos seus discípulos, é muito difícil entrar um rico no reino dos céus. E Jesus, ele disse ainda, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No versículo 28, os discípulos ficaram muito admirados. Quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus diz, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Na tradição judaica, todo mundo acreditava que se você cumprisse todos os mandamentos, fizesse tudo o que Deus queria, a sua recompensa ia ser a prosperidade. Então, quanto mais rico você fosse, mais você estava mostrando que você era abençoado por Deus. Então, eles tinham esse lado de fazer um esforço muito grande e comprar a salvação e pelas obras, né? Eles davam esmolas, faziam jejuns, faziam boas obras. E com isso acumulavam créditos diante de Deus. Se alguém fosse rico, essa era a evidência mais forte que essa pessoa era abençoada e era salva. Por isso que os discípulos ficaram muito espantados com que é isso? Então quem é que pode ser salvo? Se um homem desse está dizendo que pratica todos os mandamentos, e esse homem ele é abençoado, ele tem todas as bênçãos, é rico, e tu está dizendo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, quem é que pode ser salvo? Aí Jesus disse, para Deus nada é impossível. Então, aí Pedro foi e disse assim, eita, mas nós deixamos tudo por tua causa, e nós vamos ganhar o quê? O que receberemos? E nisso Pedro também falou sobre o mérito. Nós deixamos tudo por tua causa, o que vamos receber? E Jesus falou que realmente eles iriam receber, né? Ele mostra aqui, ó, Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá com certeza tanto e herdará a vida eterna. Aí Jesus vai e fala no finalzinho do capítulo 19. Porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. E no final dessa parábola, Jesus falou a mesma coisa. Porém, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus ele está aqui trabalhando uma lógica diferente, a lógica do mérito e do merecimento. Todos nós, com certeza, quando trabalhamos, quando fazemos esforço, nós queremos recompensa. Se trabalhamos o mês todo, queremos o salário. E nós queremos recompensa por isso. O que Jesus quis mostrar aqui, que todos pensavam que quanto mais você agradava a Deus, quanto mais obras você fazia, quanto mais tudo você fazia para Deus, Ele iria lhe recompensar com o quê? Com a salvação. Jesus está dizendo aqui que não. Jesus disse que eles iriam ter recompensa sim. Vocês vão ter recompensa sim. Mas por quê? Aí nisso começa. Porque os capítulos eles foram divididos muito depois. Mas o 19 e o 20 existe uma continuação. E Jesus ele disse: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Naquele tempo existia muito isso e até hoje existe. Homens que ficam nas praças esperando os fazendeiros virem. E teve um pastor até que falou que foi para Israel e viu isso lá. Que tinha vários trabalhadores esperando a van chegar e escolhia alguns e outros ficavam lá. Então naquele tempo existia isso e hoje ainda existe. Homens que não tinham o seu salário certo, trabalhavam por uma diária, né? Hoje se chama o quê? Bico, né? Tem pessoas que não têm o seu salário certo
e trabalha com bico, né? Nesse tempo era assim. Então esse homem saiu de madrugada para assalariar esses trabalhadores. E o dia começava de 6 da manhã até as 6 da noite, até as 18 horas. Era o dia. Começava assim. Então, quando a gente diz a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, a primeira hora era de 6 às 7, era a primeira hora. De 7 às 8, segunda hora. Então, a terceira hora, ele mostra aqui que o dono saiu novamente a assalariar de 9 horas do dia. E saindo perto da hora terceira, que era 9 horas, viu outros que estavam ociosos na praça. Mas só que ele, quando contratou esses de 9 horas, ele não disse o dinheiro que ele ia dar. Ele disse: te pagarei o que for justo. E mostra que esse homem, que era o dono, e naquele tempo não era o dono, não era o dono, era o mordomo, era o administrador que saía para pegar esses rapazes, né, contratar esses trabalhadores. E aqui mostra que foi o dono mesmo. Jesus disse que era o pai de família. O dono, ele saiu. E mostra que ele saiu novamente perto da hora sexta e nona. Hora sexta é de 12 horas, meio-dia. E hora nona, às 15 horas, 3 horas da tarde. E ele fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, que era 5 horas da tarde, às 17 horas, o expediente ia acabar de 18 horas. Faltava 1 hora para acabar. Encontrou outros que estavam ociosos, sem fazer nada, né? E perguntou-lhes: por que estáis ociosos o dia todo? Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para vir e recebereis o que for justo. No versículo 8, vemos que ele chama o seu mordomo, que é o administrador. Não é mais o Senhor, né? Ele chama o mordomo e diz assim: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal. O jornal tem a referência de jornada, né? Uma jornada de trabalho. Aí por isso que muitos falam assim, jornaleiro, jornal. O jornal significa jornada. Paga-lhe o jornal, começando pelo derradeiro, pelo último, que foram os que foram contratados às 5 horas da tarde, até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, que era 5 horas da tarde, receberam um dinheiro que era um denário, equivalente a um pagamento de um dia. Hoje, se você for dividir o salário mínimo, acho que sai uns R$80, 70, não sei. Como se fosse uns R$70. Vindo, porém, e chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. E nisso os que estavam no final da fila, né, que era os que tinham começado a trabalhar de 6 horas da manhã, vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo estes derradeiros: esses daí trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Esses últimos, Jesus compara também que esses últimos com os judeus, né? Os judeus, eles eram zelosos, e por ser muito zelosos, eles acreditavam que eles tinham o direito a muito mais, a salvação, né? Os gentios não, eles não acreditavam, né? Murmuravam. Então esses homens, eles estavam desempregados e receberam o salário, mas mesmo assim eles disseram: o Senhor os igualou a nós merecemos mais. Então Deus não nos olha a partir dos nossos méritos, mas a partir da sua misericórdia, em direção às nossas necessidades, né? Por isso que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito, que Ele é gracioso. E quando Jesus diz: os últimos serão os primeiros os últimos, a igualdade é a recompensa. A recompensa é igual para todos. Os primeiros representaram os fariseus,
que por causa do seu zelo pela lei de Deus, pensavam que tinham um lugar de privilégio no reino de Deus. Eles tinham uma relação de mérito. Quando a gente vê a parábola do filho pródigo, nós vemos da mesma maneira, né? O filho mais novo saiu, ali está representando os gentios, e o filho mais velho, aquele que nunca saiu das leis do pai, pertinho do pai, mas ele, quando ficou com raiva, quando o filho mais novo voltou, que são os gentios, e Jesus veio para os pecadores, ele ficou com muita raiva. Eu sempre fiquei aqui perto de ti, tu nunca me deste um cabrito. Então o mais velho também, que representava os judeus, também estava trabalhando por mérito, por recompensa, não por amor, né? Então a pergunta não é o que merecemos, é o que você precisa. Em Filipenses 2, 5, 8 está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, né? Jesus, ele abre mão do seu mérito para atender às nossas necessidades, como aconteceu também com Pedro. Pedro, quando Jesus falou, nessa noite tu me negarás. Não, de jeito nenhum. Eu morro por ti. E quando Jesus ele foi preso, Pedro, com muito medo, ele negou Jesus. E ele negou mesmo. E já João não. João ficou lá no pé da cruz e não negou. E quando Jesus, ele ressuscitou e foi falar com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E ali Jesus colocou a liderança para Pedro. E Pedro vai e olha assim: e quanto a esse, que era João? Esse aí não te negou. Eu te neguei. E tu me dá a liderança. Então Pedro, ele achava que não tinha o merecimento. Mas o que eu acho lindo é que Jesus não nos vê hoje. Ele nos vê amanhã, né? Ele nos vê o que vai acontecer amanhã. Nenhum de nós merecemos nada. Em Romanos 3, 23, 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que Jesus está dizendo nessa parábola aqui? Que nós não merecemos nada, é tudo graça. Tem uns que são chamados às 6 horas da manhã, tem outros que são chamados ao meio-dia, tem uns que são chamados às 5 da tarde, né? Já no finalzinho da vida. Mas Jesus estava mostrando aqui também que não existia mérito. Por quê? Porque o que os discípulos estavam dizendo: nós deixamos tudo por ti, o que vamos receber? E Jesus estava mostrando a Pedro e aos seus discípulos que depois de vocês vão vir mais e vão receber o mesmo que vocês. Lá na frente vão vir mais e vão receber o mesmo que vocês. E Jesus precisava tratar isso em Pedro, né? E nos discípulos também. Porque quando vamos para Atos capítulo 10, nós vemos que ali Deus ele abre uma porta linda para os gentios. Cornélio era um homem, era um centurião, um homem que amava a Deus. Ele não era judeu, mas ele era muito piedoso. Cornélio era um centurião e ele fazia orações e era muito caridoso. E nisso mostra que ele teve uma visão. Às 3 horas da tarde ele teve uma visão. Um anjo apareceu a ele e disse assim: as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas Deus viu, as tuas esmolas. Vai até a cidade de Jope e chama a Pedro, que ele vai te explicar. E lá, enquanto eles viajaram, né, que era de um dia para o outro, era um dia de viagem,
Cornélio mandou 2 servos e um soldado piedoso, porque nem todos os soldados eram piedosos, né? E quando chegou lá, Pedro, antes de chegar, ele subiu no terraço, que na parte de cima, as casas tinham a parte de cima. Ele subiu no terraço, era meio-dia, ele estava esperando preparar a comida. E ele ele teve uma visão que Deus fez descer vários animais, como se fosse uma panela, ou também, eles dizem também que é como se fosse um lençol amarrado nas 4 pontas. E dentro tinha vários animais. E uma voz do céu disse assim: Pedro, prepara e come. E ele disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. E Atos 10, 11 e 16. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então Jesus, bem antes, já estava preparando Pedro e os seus discípulos nessa parábola, porque os discípulos eram judeus e eles pensavam que a salvação era só deles. Ou se Deus, quando fosse chamar outros lá na frente que não trabalharam, não guardaram a lei, não fizeram, não receberam os oráculos de Deus, que era a verdadeira palavra, que é isso? E Jesus já estava preparando Pedro aqui. Tanto é que lá na frente Pedro também não queria aceitar que a salvação fosse para os gentios. Deus teve que dar essa visão para Pedro poder ir para a casa desse homem, porque quando Pedro chegou lá, ele disse: tu sabes que eu não posso ficar aqui com vocês e que eu não posso comer com gentios. Mas a visão que eu tive, Deus me disse que os homens foram purificados. Não existem os homens mais imundos, né? Então, Jesus, bem antes, já estava preparando Pedro e os seus discípulos, porque os judeus não iam aceitar que as outras pessoas que iam chegar cheias de pecados. E Jesus e Deus está mostrando aqui que Ele iria perdoar, sim. Que Ele iria perdoar. Por mais que fosse no finalzinho, Jesus está dizendo aqui. Os primeiros que foram chamados disseram assim: como tu podes igualar estes a nós? Não é nem por causa do dinheiro, realmente. Tu está pagando o que combinasse, né? Realmente tu está pagando o que tu combinasse. Mas como é que tu vai igualar eles conosco? Não tem como igualar. Então aqui a gente vê que era como se fosse uma inveja, né? Como mostrou aqui. E dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Aí no 15 ele diz: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Em outras versões tem inveja, invejoso, tá entendendo? E o problema da inveja aqui não é ele receber igual. O que ele não queria é que o outro fosse beneficiado. Ele não estava achando ruim no que ele estava recebendo. Ele não queria que o outro merecesse. Aí eu faço uma pergunta para você. Nós temos, infelizmente, isso no nosso coração. Imagina uma pessoa bem ruim. Uma pessoa que tenha até acabado com sua vida, ou uma pessoa que tenha feito alguma coisa ruim, que é conhecido mundialmente ou conhecido no Brasil. Se Jesus, Deus, salvar essa pessoa no fim da vida, aí você vai ficar muito revoltado. Você vai sentir isso. É isso que Deus está falando aqui. O que é que tu tens com isso? Eu não estou dando o que te prometi? Porque tu estás achando ruim. Eu posso fazer o que quiser com o meu dinheiro, com o que eu tenho, não posso? Foi exatamente isso. E infelizmente isso acontece em nossos corações também.
né? Às vezes queremos ter um senso de justiça, queremos que Deus castigue, queremos que Deus não tenha misericórdia, mas Jesus disse aqui que muitos últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. Jesus estava se referindo aqui a esse conceito que os judeus tinham, que eles eram os donos da salvação. Eles eram filhos de Deus, só eles, né? E sabemos que futuramente, que em Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo ele lutou pela salvação dos gentios, que muitos judeus não queriam aceitar, queriam que os gentios cumprissem todas as leis, que não podia, que não era justo, que não era para ser assim. E Martinho Lutero, ele disse uma frase, que disse que quando eu chegar no céu vou ter 3 surpresas. A primeira surpresa vai ser eu chegar lá. A segunda surpresa é procurar pessoas que eu jurava que estariam lá e não vão estar. E a terceira surpresa é me admirar com pessoas que eu jurava que não estariam lá e vão ser as primeiras que eu vou ver, né? Então, é isso que Jesus ele estava mostrando aqui. Ele estava ensinando que os homens aqui, os seus discípulos também, eles colocavam isso como mérito. A salvação é mérito. Quanto mais eu trabalho, mais eu mereço. Claro que Deus ele vai nos recompensar, que tem uma recompensa, como Jesus falou aqui, uma recompensa linda, que ele falou para Pedro, e ele disse para todos nós também, tem essa recompensa, né? E muitos virão depois de vocês, vão ganhar o mesmo. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então aquele que vencer vai sentar com Jesus no trono. Então o trono que ele falou aqui, que Pedro iria sentar com os 12 discípulos, todos nós temos também, não é? Jesus ele prometeu: ao que vencer sentará comigo no trono, né? Então não há nada de bom no homem. O homem não merece nada. Por isso que o perfeito teve que descer, que foi Jesus Cristo, para cumprir a justiça em nosso lugar. A justiça de Deus está em uma pessoa, que é Cristo. A justiça de Deus está na cruz de Cristo, né? Jesus veio porque nós não merecemos nada. E este homem, quando Jesus mostrou que ele ia, talvez ele não tivesse tão preocupado com poucas pessoas que estavam para pegar as uvas, né, na sua vinha. Ele estava preocupado com aqueles trabalhadores que estavam ali perdidos. E ele ia, e ele ia, e ele ia, ele não parava. Então Jesus mostra aqui a misericórdia de Deus. Ele não para, ele não cessa, ele não desiste de uma vida. Ele fica indo, e ele vai dar a recompensa a todos iguais, né? Como Jesus mostrou. Em Tito 3, 5, 7 está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou para a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, para que, sendo justificados pela sua graça, nós não merecemos nada. Não é porque trabalhamos muito, não, é graça, tudo é graça de Deus, pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Nós atribuímos isso a Jesus Cristo, né? É a justiça que temos para apresentar diante de Deus, que é Jesus. Tudo é graça. Que possamos colocar essa riqueza no nosso coração e viver para Cristo, porque não existe mérito, existe graça. O nosso Deus, Ele é gracioso. O nosso Deus, Ele é bondoso. Ele não desiste. Ele é o nosso Senhor. E o fazendeiro demonstrou misericórdia e bondade
para os que não mereciam. Ninguém é justificado por obras, mas por fé em Cristo Jesus, o que é um favor imerecido. Aleluias. Por isso, às vezes colocamos isso nos nossos corações. Eu faço tanto, tu vai me recompensar. Mas a maior recompensa para aqueles que fazem muito por Deus, a maior recompensa é você chegar no céu e ver o céu cheio de pessoas que você conhece. E você saber que aquelas pessoas estão ali e não foram para outro lugar. Às vezes eu fico pensando: Senhor, por que tu não volta logo? Se tu voltasse logo, sabe, acabaria todos os meus problemas. Acabaria todos os meus problemas. E nisso vem uma misericórdia tão grande no meu coração. Ele me faz sentir o que ele sente. De pessoas que eu vejo que não estão preparadas. E ele me faz sentir o que ele sente, sabe? Então a maior riqueza de quando você chegar no céu, por mais que você faça, é você ver pessoas lá, por mais que não tiveram feito nada. Não existe alegria maior. Não existe alegria maior. E que possamos trabalhar com esse coração do Espírito Santo, coração de Deus. Que você possa ter misericórdia de pessoas que não conhecem a Jesus. Que você possa semear essa palavra. Que você possa fazer tudo, porque o coração de Deus chora com pessoas que não estão indo para lá. Amém. Glórias a Deus.